Bom, uma pessoa me disse assim: ai, olha, eu me sinto esgotado, cansado, sem tempo, e eu já perdi a vontade, sabe? Perdi a vontade de mudar. Ele disse que ele entrou lá com vontade de fazer diferente, que ele viu oportunidades, mas que ele já se sentia assim. E aí ele pergunta: quais são os sintomas que revelam o excesso de trabalho, que eu estou trabalhando demais, né? E que isso não está sendo produtivo para mim. E é interessante porque ele está bastante incomodado. Ele fala assim: olha, ele falou, Érica, quando eu comecei a trabalhar, né, quando eu assumi a área, eu tinha muita vontade de fazer as coisas acontecerem de forma diferente, queria, né, e eu sabia que eu poderia contribuir. Mas agora eu me vejo assim, como se eu estivesse numa areia movediça, que eu não conseguisse dar aquele passo para resolver as questões que eu via antes com clareza, agora eu fico praticamente correndo atrás do rabo e não consigo agir, né? E daí, assim, gente, são coisas muito sutis, mas muito sutis mesmo, e que é importante que você observe, tá? Começa assim, começa você pulando refeições. Sabe quando você vai lá, tem um horário de almoço e você marca uma reunião naquele horário que você costuma almoçar? Ou você tem uma reunião na sequência do almoço e em função dessa reunião você deixa de almoçar ou você pede um lanche para comer na mesa porque você precisa terminar de preparar o material para a reunião que você vai participar? Você deixa muitas vezes de tomar água. Hoje a gente tem uma cultura de água na mesa, inclusive vou até tomar um pouquinho de água. Então, são coisas muito sutis. O fato de você não almoçar, né? O fato de você pular, assim, desmarcar, você falar, poxa, eu não vou almoçar porque eu tenho uma reunião. Ou, muitas vezes você tem lá o hábito da água na mesa, né? Da garrafinha de água. Mas quando você olha para a garrafinha, ela tá cheia porque você não teve tempo de beber. Você estava tão ali concentrado, você tem tanta coisa para fazer que você não teve tempo de tomar a água que estava em cima da sua mesa. Um outro indício é quando você percebe que você ficou o dia todo sem ir no banheiro. Ou, por exemplo, quando você não faz uma pausa. Sabe aquela pausa? Você não precisa levantar da mesa, porque às vezes também a gente acha que é levantar e dar uma volta e fazer um social ali, tomar um café, e isso vai fazer com que a gente perca a produtividade. E na verdade não, a gente não vai perder desde que a gente tenha ali um foco, né? Eu vou parar, tomar um café e voltar. Mas às vezes a pausa é só você tirar o olhar do computador ou deixar o celular de lado, ou tirar as notificações de mensagens recebidas do celular, para que você não fique ali o tempo todo ansioso com o que vai chegar de mensagem. Ou, por exemplo, simplesmente dar aquela parada, dar aquela esticada, sabe? Pensar um pouquinho, respirar, ficar ali dar uma inspirar e respirar profundamente para você se manter no presente, né? Não só ideias, virar do lado, conversar, pedir uma opinião para alguém da sua equipe, daquilo que você está fazendo, né? Perceber o seu ambiente. Então, quando você deixa de fazer isso, você já são sintomas de que você está trabalhando em excesso. Outra coisa, você leva o trabalho para casa. A gente já falou aqui sobre isso, né? É, levar trabalho para casa, gente, é algo que a gente precisa evitar muito. Por quê? Porque no começo você leva, parece uma coisa inocente. Mas depois você leva e você trabalha. E produz. E chega uma hora que você leva trabalho para casa, o notebook, né? E você não consegue realizar o trabalho. Por quê? Porque você começa a falar, você começa a entrar em conflito com você. Poxa, eu tô em casa, eu devia descansar, não consigo dar atenção para minha família, para meu marido, para meus filhos. Então, assim, levar o trabalho para casa, você tá levando um problema que você muitas vezes não consegue administrar estando em casa. A não ser que você seja solteiro, mas ainda assim, mesmo que você more sozinho, seja solteiro, mas ainda assim vai te roubar a oportunidade que você tem de assistir algo que você gosta, de ler um livro e de descansar a sua mente, ok? Bom, uma outra coisa é que você leva trabalho para. Você acha normal levar trabalho para os finais de semana. O final de semana se tornou uma extensão da sua semana de trabalho. Isso também, gente, é algo que, assim, fazer poucos dias, ok, mas fazer sempre começa a ter cuidado, porque isso vai desencadear problemas
psicossomáticos em você e é melhor que você evite, tá? E eu vou dar as dicas de como você pode fazer isso. Outra coisa que é muito comum é a gente ficar muito irritado. Então, por exemplo, alguém vem conversar com a gente, vem tirar uma dúvida e você se irrita com facilidade. Quando a gente, quando a gente passa a se irritar com mais facilidade e a gente não domina as nossas emoções, a gente não tem domínio próprio das nossas emoções, isso já não é mais um sintoma, né? Você já está estressado, você já está ali com ansiedade ou com uma depressão e você precisa parar e ver o que você precisa fazer para que isso mude, né? Assim, quando a gente está trabalhando, principalmente numa posição de liderança, a gente precisa ter o domínio próprio das nossas emoções, a gente precisa trabalhar com inteligência emocional, o que isso significa? Saber ouvir o outro, nos conhecendo e não trazendo as críticas ou as dificuldades, os problemas para o lado pessoal. A gente trabalhar é nada mais, nada menos do que resolver problemas, né? De buscar soluções inteligentes, de buscar soluções com qualidade, de gerar, né, de melhorar a produtividade. Trabalho é isso. Trabalho é lidar com aqui e agora. Então, se você se irrita no seu trabalho, nas suas atividades, na sua posição de liderança, isso já mostra que você já está com um problema, né, com uma enfermidade aí emocional e que você precisa parar e entender o que você pode fazer. Pode estar no começo, mas precisa aí trabalhar essa questão. Uma outra coisa é você passa a comprar muito. Você consome muita coisa, você consome, você compra coisas que você não utiliza. Ou você come bobagens. Isso são indícios de indulgência. Então, eu mereço. Eu trabalho tanto que eu mereço. Eu conheci uma moça que ela trabalhava em eventos e ela, uma vez, se deu conta de que estava estressada, de que alguma coisa estava errada, quando ela foi comprar um sapato para um evento da empresa que custava 4 dígitos. E aí ela parou e falou, algo está errado comigo. Porque ela, na hora ela pensou, eu mereço porque eu trabalho muito. Ela realmente trabalhava 14 horas por dia praticamente. Mas daí, achar que merece comprar um sapato de 4 dígitos porque trabalha demais, porque trabalha muito, alguma coisa está desequilibrada, né? Se fosse para um sapato para um evento particular, social dela, ok. Mesmo assim, teria alguma coisa já, né? Já tem alguma coisa desequilibrada aí. A não ser que a pessoa realmente tenha muitas condições ou queira muito aquele sapato. Mas comprar um sapato de 4 dígitos para um evento, porque trabalha demais e merece, já tem alguma coisa desajustada aí, né? Então você passa a consumir coisas que você não precisa. E, claro, né? Cansaço, desânimo, insatisfação, irritabilidade, tudo isso são coisas que nos leva que são sintomas ou que já são reações do excesso de trabalho e que é importante você ficar ligado. Por quê? Porque quando você está num ponto assim, se você não está conseguindo se enxergar as suas pequenas ações aí que te deixam fora do eixo, como é que você vai enxergar a equipe? Gente, a liderança, ela é muito importante para o sucesso da empresa, para o sucesso dos negócios, para o desenvolvimento das pessoas, por incentivar, por motivar, por influenciar as pessoas a atingirem resultados, né, para o bem comum. Se você está numa posição de liderança e você está ali cansado, ou se você identifica alguém na sua equipe cansado, se arrastando, irritado, precisa tratar. E a gente precisa ser muito corajoso para tratar isso. Não adianta ficar jogando sujeira para debaixo do tapete ou fingindo que não vê, porque mais cedo ou mais tarde isso vai trazer problemas, ok?